Olá, os integrantes do meu grupo são Lincoln, Thiago e Vinícius Santana. E hoje iremos falar sobre o que você deve saber sobre laje pré. Definição: a laje pré-fabricada é um elemento estrutural na qual é responsável por transmitir esforços para vigas e pilares. Sua estrutura é determinada através de processos industriais que disponibilizam um formato unidimensional formado por vigotas de concreto e materiais que estabelecem ligamento em sua execução. Um dos benefícios da utilização das lajes pré-fabricadas são sua disponibilidade no mercado de compra, preço acessível e fácil instalação no projeto. Tipos de lajes pré-fabricadas. De acordo com a obra na qual será executada, deve haver a mudança nos tipos de lajes selecionadas, que são lajes treliçadas com lajotas. Esse tipo de laje são formados por vigotas de concreto armado, nas quais são responsáveis por auxiliar as lajotas de fechamento, recebendo ao final de seu processo uma camada de concreto que oferece resistência para a obra. Esse tipo de laje é utilizado em construções que possuem vãos relativamente grandes. Lajes com vigota T. Esse tipo de laje é formado por vigas no formato de T que facilitam sua instalação através de seus encaixes. Assim como no processo anterior, ao final de sua execução, é aplicada uma camada de concreto sobre a laje. Lajes treliçadas com EPS. Neste sistema de laje, as vigotas são conectadas por EPS que facilita na instalação e montagem de tubulações, melhorando também a qualidade do isolamento térmico e acústico da edificação. Lajes alveolares. Esta laje é construída por painéis de concretos vazados por alvéolos longitudinais, que diminuem o peso das peças suportados pelas cargas, utilizado usualmente em edificações de grande porte. Vantagens e desvantagens das lajes pré-fabricadas. Uma das vantagens das lajes pré-fabricadas é a rapidez no término da obra. Como o processo de montagem dessas lajes é razoavelmente simples, temos como consequência o rápido término da obra, o que é excelente para prazos curtos ou orçamentos apertados. Outra vantagem desse tipo de laje é a resistência. Por ser produzida industrialmente, essas lajes contam com um processo de fabricação de alta tecnologia, o que, consequentemente, traz excelente qualidade para a construção das edificações de qualquer porte. Além disso, se comparadas às lajes tradicionais, as lajes pré-fabricadas proporcionam melhor acabamento e resistência. Além disso, o custo reduzido. Se comparados ao processo demandado em lajes tradicionais, as lajes pré-fabricadas garantem ganho econômico, reduzindo os investimentos para o projeto como um todo. Outra vantagem desse tipo de laje é a melhor organização. Por serem entregues pré-moldadas, esses tipos de lajes facilitam a organização no canteiro de obras. Além disso, essa montagem não demanda concreto ou pedra, e com isso proporciona uma melhor limpeza e organização do canteiro. Por último, podemos citar a durabilidade desses tipos de lajes. Como é um produto pré-fabricado, esses tipos de lajes precisam de menos cuidados durante seu manuseio. Com isso, não há necessidade de utilização de produtos químicos para proteger as peças. Entre as desvantagens desse tipo de laje, podemos citar a montagem em coberturas com alguma angulação e também o fato de que esses tipos de lajes podem promover desconforto térmico, com exceção das lajes pré-fabricadas de isopor. O custo médio de uma laje pré-fabricada geralmente fica em torno de R$ 30 o metro quadrado para os materiais, mais o valor da mão de obra, que pode ficar em torno de R$ 280 o metro quadrado. A seguir tem o preço médio de diferentes tipos de lajes pré-fabricadas para uma área específica considerando um determinado tipo de imóvel. Lajes treliçadas com lajotas. Custo médio de R$ 15.660 para uma área de 45 metros quadrados, considerando um imóvel residencial. Lajes treliçadas com EPS. Valor médio em torno de R$ 18.900 para uma área com 60 metros quadrados. Lajes alveolares. Custam em torno de R$ 38.000 para serem feitas em uma área de 80 metros quadrados,
sendo um dos pavimentos de um edifício. Lajes de painéis treliçados. O preço gira em torno de R$ 15.400 para uma construção residencial com 50 metros quadrados. Lajes com vigota T. O custo gira em torno de R$ 10.200 para uma laje com 30 metros quadrados. Bom, vou falar primeiro sobre o tipo de laje que a gente usou. A gente pegou lá na tabela a laje LT13, que ela tem 8 centímetros de altura mais 5 centímetros de capa de concreto. Ela possui 49 centímetros de comprimento, que são 12 da vigota e 37 centímetros da lajota. E agora os cálculos. Para calcular o tamanho da vigota, a gente pegou o comprimento da maior direção do cômodo e adicionamos 10 centímetros. E agora o cálculo da quantidade de vigotas. A gente pegou o comprimento da maior direção e dividiu pelo comprimento da vigota mais lajota, que no caso é 49 centímetros. Para calcular os vãos, a gente pegou o número de vigotas e subtraiu 1. Aí deu o número de quantidade de vãos. Para calcular a quantidade de lajotas em cada vão, a gente pegou a largura da vigota e dividiu pela largura da lajota. Para calcular a quantidade de lajotas, a gente pegou o número de vãos vezes o número de lajotas por vão. E, por fim, a quantidade de escoramento, que a gente pegou o maior comprimento do ambiente e dividiu por 1,30 m. Bom, e agora, aqui tem a imagem do projeto estrutural que foi feito baseado na planta da minha casa, né? E nesse projeto estrutural contém as medidas de cada cômodo e foi dividido, deu para dividir em 5 lajes, onde em cada laje possui o comprimento da vigota e a sua direção, possui também a quantidade de escoramento que será colocado em cada laje, possui também os centímetros do encurvamento da contraflecha e nas lajes que possuírem o mesmo sentido, também foram colocadas vigas invertidas para evitar o rompimento, né, na laje. E ficou assim o resultado final. Execução das lajes pré-fabricadas. Quando as paredes estiverem com 1 metro de altura, devem ser feitas medidas para a confecção das vigas. Chegando às paredes no seu respaldo, é inserida a cinta de amarração ou uma viga armada para apoiar as vigotas da laje pré-fabricada. As vigotas geralmente são colocadas nas menores dimensões dos ambientes, seguindo o processo de 1. Escolha do material. Verificar a colocação do material para a escolha das vigas, armaduras de distribuição e das armaduras negativas. 2. Escoramento. Todos os vãos devem ser superiores a 1,50 metros para as lajes pré-fabricadas comuns e 1,20 a 1,40 metros para as lajes treliças, que deverá ser escorado por meio das tábuas colocadas em espelho sobre chapuz e pontaleteadas. Os pontaletes são contraventados transversal e longitudinalmente, assentados sobre calços e cunhas, em base firme que possibilitem a regulagem da contraflecha fornecida pelo fabricante, geralmente de aproximadamente 1% do vão livre. 3. Colocação da laje. A vigota pré-fabricada deverá estar centrada no vão, de modo que a superfície de contato do concreto seja a mesma para cada apoio. Coloque a viga usando uma intermediária em cada extremidade para espaçá-las exatamente. A primeira carreira de intermediária deve apoiar de um lado sobre a parede ou apoio e a outra sobre a primeira vigota. Coloque todas as intermediárias restantes entre as vigotas pré-fabricadas.
4. Armaduras de distribuição e negativas. Distribuir os ferros de acordo com as indicações de bitola e quantidades da planta fornecida pelo fabricante. A armadura negativa, no caso de laje pré-fabricada comum, deve ficar sobre a vigota e no meio da espessura da capa de concreto. Não deverá ficar nas juntas, entre as vigotas e o bloco de cerâmica. No caso de laje treliça, a armadura poderá ser amarrada junto ao banzo da vigota pré-fabricada. Após a colocação das armaduras, podemos colocar os conduítes e as caixinhas da parte elétrica. Os conduítes devem ficar bem fixos junto à laje e sobre a armadura de distribuição e negativa. Ter o cuidado de não estrangular os conduítes nas curvas. As caixinhas devem ser preenchidas com serragem úmida para evitar a entrada do concreto no momento da concretagem.